Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, Helenita! Você rica com sabedoria, bom dia, minha pastora Leia. Te amo, pastora, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Keilinha, Lana, Fátima, bom dia, meus amores. Bom dia, bonitas. Oi, gente. Que honra, viu? Tá aqui com vocês nessa manhã. Um dia tão especial, né? Que é a Páscoa. Nossa, é uma honra, viu? É com muito amor que eu tô aqui. Amor e temor. Mas vamos lá, né? Bom dia, vamos deixar todo mundo entrar aí. Hoje, dia 5 de abril, né? Vocês viram aí a Páscoa. Que lindo, viu? Poder compartilhar, ouvir esses testemunhos, né? De vocês. Vocês que ainda não participam do nosso grupo, né? No WhatsApp, que podem estar ouvindo todo sábado e domingo os testemunhos. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Tércia. Já somos 23 aí ao vivo, né? Louvado seja o Senhor. Vamos deixar entrar mais gente. Oi, Amélia, Madalena. Bom dia, meu povo. Hoje, dia 5 de abril, né? Hoje é o dia 95 do ano. Eu fiz igual a Eneida. Eu fui ver qual é o dia do ano. Dia número 95, gente. Nós vamos ficar aqui 7 dias e nós vamos conseguir nos cumprimentar no dia 100 desse ano. Segura minha mão aí, Marcinha, por favor. E quem ainda não participa, né? A gente usa esse livro aqui, que é Conversas Íntimas, né? Com o Espírito Santo, que foi escrito pelo nosso bispo JB e a nossa bispa Dirce. Nossa, é um livro maravilhoso. Se você ainda não tem esse livro, compre esse livro, porque ele simplesmente tem muita riqueza do Senhor tem aqui dentro. E ele tem sido o nosso livro de cabeceira mesmo. Depois da Bíblia, tá sendo o meu livro preferido. Tem muita informação, muita riqueza da parte de Deus aqui pra gente, viu? Compre o livro, participe do nosso devocional, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, venha ouvir todos os sábados e todos os domingos os nossos testemunhos. Nossa, muitas das coisas que eu vou falar hoje tem tudo a ver com o que foi testemunhado pela manhã, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar, já somos 35, vamos fazer uma oração, louvando e agradecendo esse Deus, né? Por esse dia maravilhoso que ele fez, um dia lindo que tá lá fora. Tem um sol, aqui nasce o sol da manhã, né? Eu até batizei a minha casa com o nome de Amanhecer, porque o sol amanhece aqui e eu acordei hoje os pássaros cantando. De vez em quando passam umas araras, vocês vão ouvir aí elas passando e é a coisa mais linda. Então vamos orar, né? Já somos 38 mulheres aqui. E obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu quero que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando com cada uma de vocês. E que a minha voz, que Ele use a minha voz para entrar aí na casa de vocês e abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar, né? Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje, Pai. Estamos vivos, Senhor. O Senhor está vivo, Senhor. O Senhor ressuscitou, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, Senhor, por nós, Senhor. O Senhor sofreu tudo aquilo, Senhor, por amor, Deus. E essa semana, Senhor, será uma semana, Pai, de entrega, como a pastora mesmo disse lá no Meet, de entrega de amor, Senhor. Que possamos nessa semana, Senhor, demonstrar, Senhor, o quanto amamos o Senhor e o quanto amamos o nosso próximo, Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, e falar de Ti, Senhor. Para essas mulheres, Senhor, para essas pessoas, Senhor, ao vivo, Senhor, aqui nesse lugar, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nossas casas, nossas famílias, Senhor. Obrigada porque temos o Senhor, Senhor, e somos todos os dias, nossas necessidades, Senhor, elas são supridas por causa de Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigada porque o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor, o Senhor tem feito tantas coisas, Senhor. Como é gratificante caminhar contigo, Senhor. E esteja conosco, Senhor. Fala com essas mulheres, Senhor, nesta manhã, Pai. De 5 de abril, Senhor. Domingo, Senhor, de Páscoa, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs. De tudo que eu vejo aqui nesse livro, até hoje, né, de tudo que a gente já viveu, se tem uma coisa que salta assim no meu coração, eu vejo Deus nos preparando para um destino, o destino profético que Ele tem para cada uma de nós. Ele tem nos preparado para que a gente possa viver, né? Nós somos um exército, nós estamos numa guerra e nós temos um general, né? Que é Jesus Cristo. E Ele está nos preparando para isso, né? Ele tem nos colocado para que nós possamos viver esse destino profético que Ele preparou para cada uma de nós, né? E hoje, né, 5 de abril, a gente tem um texto aqui que é do nosso bispo, né? Do bispo J.B. Carvalho. E o texto, só nesse texto a gente já consegue ver tanta riqueza, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala aí se vocês estão me ouvindo direitinho. E fala assim o texto. Existe um instinto primitivo e sagrado que foi anestesiado pela religiosidade, mas que deve despertar hoje com fúria santa. Esse é o texto de hoje, né? Eu queria começar falando de mim, né? Eu sou Karine, eu sou discípula da pastora Leia, sou esposa do Marcelo, mãe da Vanessa e mãe também do Pedro Henrique, tá? E esse ano, no dia 1º de abril, é meu aniversário, eu fiz 48 anos e super indico, viu? Fazer 48 anos, foi tudo de bom. Como é bom caminhar com Jesus, né? O meu aniversário foi maravilhoso, eu recebi palavras maravilhosas, eu queria dizer que eu tenho os melhores amigos, Deus me apresentou as amigas dele, que são vocês, e eu recebi palavras lindas por WhatsApp, e eu fui, a graça e o favor de Jesus veio sobre a minha vida, desde o momento que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Eu fui agraciada pelos meus filhos, fui pelo meu marido, né? Eles fizeram tudo para me agradar, então assim, eu vejo a mão de Deus. Eu lembro que quando eu fui fazer 40 anos, eu falei, Deus, eu não sei o que eu quero com 40 anos, né, de aniversário, dos meus 40 anos. Mas o Senhor sabe o que eu gosto, eu não quero uma festa, não é isso que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu quero. E eu lembro que quando eu fiz 40 anos, o Senhor foi tão bom, Ele abençoou a minha filha, ela ganhou uma viagem com tudo pago e uma acompanhante, que sou eu, para ir para Fernando de Noronha com tudo pago, hotel, tudo pago. E o Senhor foi lá e fez a minha filha ser abençoada para abençoar a mãe dela. Meu aniversário é dia 1º. Quando foi no dia 2, né? Eu tava lá em Fernando de Noronha com a minha filha. E foi uma viagem maravilhosa. E eu digo que peça ao Senhor, né? Ele é um pai, ele deseja agradar os seus filhos, né? E todo meu aniversário, né? A Valéria contou isso também hoje no testemunho dela, por isso que eu tô me lembrando.
ele vai querer agradar você, né? Ele tem uma graça transbordante, Valéria, para derramar em cada uma de nós, né? Então vamos para o texto. Falei um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco, quem ainda não me conhece. Também sou tia do CN Kids, eu ministro para crianças de 8 e 9 anos, da Igreja Comunidade das Nações, no CIA, tá bom? Oi, voltou? Voltou, né? Foge o perverso sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como um leão. O que a gente entende aqui, né? Que o ímpio, ele foge muitas vezes, mesmo quando ninguém está perseguindo ele, né? Ele foge. Mas o justo, ele é intrépido como o leão, né? Ele avança como o leão. A sociedade contemporânea se especializou na produção de homens sem peito. O que são homens sem peito? Homens que sabem pensar, né? Mas eles não dão fruto, né? Isso são homens sem peito. Como C.S. Lewis profeticamente denunciou, nós castramos o homem, o animal vigoroso. E agora nós nos queixamos da falta de fertilidade e de virilidade. Rimos da honra antiga, mas ficamos perplexos ao encontrar traidores em nosso meio. Essa incoerência revela uma patologia espiritual profunda, uma conexão que começou no jardim, quando o medo substituiu a comunhão. Então aqui fala sobre um homem sem peito, né? Um homem que sabe pensar, sabe desejar, mas não se posiciona, né? Não tem honra, né? Não tem coragem, não tem verdade nesse homem, né? E ali também fala sobre um animal vigoroso, né? Um animal que foi castrado, né? Então, aqui não se trata de uma força física, né? Mas são homens sem iniciativa, sem coragem, sem disponibilidade. Luzia! Um beijo, Luzia! Então, são pessoas que têm dificuldade em tomar decisões firmes, né? Eu lembro que o meu filho, Pedro Henrique, quando ele era bem pequenininho, ele chupava uma chupeta, sabe? Quando fala de firmeza, de homens firmes, eu lembro desse tempo que Pedro Henrique hoje tem 22 anos. E quando ele chupava chupeta, que ele era um bebê, uma criança, né? E eu falei assim, meu filho, hoje é o último dia que você vai chupar sua chupeta, tá bom? E ele falou, tá bom, mamãe, hoje é o último dia. E aí, naquele dia, ele chupou a chupeta. E no outro dia, eu falei assim, lembra que a gente combinou ontem? Que hoje seria o último dia que você chuparia a chupeta? Aí ele falou, lembro, mamãe. Aí eu, pois é, hoje você não vai mais chupar a chupeta, tá, meu filho? Aí eu coloquei a chupeta em cima da geladeira. E aí eu pensei, pode ser que ele ainda queira a chupeta. Eu pensei, né? Nunca mais ele pegou naquela chupeta. Então, isso é sobre decisões firmes, né? É um exemplo que eu dei aqui do meu filho sobre decisões firmes, né? E aqui também fala sobre um medo, né? Substituir a comunhão, né? Porque o homem perdeu a conexão com Deus, com a natureza, com o próximo e consigo mesmo. Então, o homem foi ali e substituiu o medo, né? Substituiu a comunhão pelo medo, né? No início, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma ordem interior. Depois do pecado, entra o medo, a vergonha, entra a desconexão. O homem, ele começa a perder o alinhamento, né? Que ele tem com Deus, né? Como o bispo mesmo está dizendo aqui, consigo mesmo e também com o próximo. Tornamo-nos incapazes de respostas viscerais adequadas, sofrendo do que Paulo chama de cauterização mental, né? A gente teve ali uma identidade, uma consciência, né, endurecida, uma perda de sensibilidade, né, moral, né? A gente começa a normalizar o erro, né?
E também uma incapacidade, né? A gente teve essa incapacidade de discernir o certo do errado, né? Essa desconexão veio ali do Éden, né? Mas a natureza, né? Como fala aqui no livro, a natureza, em sua sabedoria bruta, ainda reconhece o Criador. Os céus declaram a glória e o vento obedece à sua voz. Mas nós trocamos a adoração ao Criador pela veneração da criatura e abraçamos um humanismo estéril, né? Então a gente vê aí a natureza, né? A natureza ainda respondendo a Deus, né? Os céus ainda declaram a glória de Deus, né? E nós com esse humanismo estéril, né? O que é esse humanismo estéril? É sem fruto, sem vida, né? Sem capacidade de gerar algo que dura, né? E passando aqui para o segundo parágrafo, é imperativo lembrar que o Deus da Bíblia não é domesticado. Ele é descrito como uma ursa selvagem, que defende a prole, como uma águia que desestrutura o conforto do ninho para ensinar os filhotes a voar, e como um leão que ruge. Se você sente o ninho balançar, entenda que o conforto é muitas vezes inimigo do seu destino. A águia cria o desconforto propositalmente porque sabe que foi desenhado para as alturas. Precisamos recuperar essa natureza indomável. O leão não pede desculpas por sua força, nem busca validação extrema. Ele simplesmente é. Quando um leão se levanta na savana, a atmosfera se altera e todo o ecossistema reage à sua presença soberana. A autoridade não é algo que se pede, é algo que você emana quando está alinhado com a sua identidade original. Nossa, esse parágrafo é lindo, né? Para mim é tão grandioso ver isso daqui, né? Essas imagens, né? Deus usando aqui, o bispo usando aqui as imagens de uma ursa, né? A ursa, ela defende, né? O seu filhote, né? Ela é uma protetora feroz, né? Como um Deus, né? Que ele não negocia quando se trata dos seus, né? Não tem negociação. Isso é lindo demais. Quando eu fui ler isso aqui, eu chorei, porque quando Deus fala da águia, ele fala muito comigo, né? Quando ela usa ali do desconforto, né? Quando ela desconforta, né? O ninho para fazer os seus filhotes voarem, né? Isso fala muito com a nossa maternidade, né? Quem aqui é mãe sabe que muitas vezes a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos, né? Mas algumas vezes a gente tem que trazer um pouco de desconforto, né? Não é sobre dar tudo o que o filho quer. E é isso que Deus faz com a gente, né? Você vê no dia do nosso aniversário, ele vai lá e dá tudo que a gente quer, né? Igual ele fez comigo, né? Mas tem muitas vezes que Deus também é um Deus que fala não, né? Eu sou corretora de imóveis e eu já vivi muito isso. Às vezes você pensa que aquela venda vai dar certo e que Deus está naquilo, e Deus está naquilo, mas muitas vezes Deus vai dizer que não, né? E você vai perder aquela venda. Às vezes você passa por momentos que você perde uma venda atrás da outra. Deus diz um não atrás do outro. E ali é Deus balançando, né? Deus balançando aquele ninho, né? E dizendo, peraí, vamos esperar mais um pouco. Você precisa aprender algo com isso, né? E você começa a ver por todos os lados, e Deus começa a te mostrar, né? Aquela venda, minha filha, ela não era sua, né? Então, essa questão da águia, ela fala muito com a minha maternidade e muito também com a minha profissão, né? Então, Deus usa ferramentas, né? Ele tem as ferramentas dele para tratar conosco, né?
ferramentas que às vezes vêm como um desconforto, né? Mas é para o nosso crescimento. Tem ano que vem, em 2027, vai fazer 20 anos que eu sou corretora. Em junho vai fazer 20 anos. E eu já vivi muita coisa. Eu já vivi muito desconforto, né? E eu já vivi muitos milagres. Deus já fez muitos milagres na minha vida. De coisas assim que eu não esperava e Deus foi lá e fez. Então, muitas vezes, quando você sentir aí algo balançando, né? Muitas vezes não é um ataque do inimigo, tá? Às vezes é simplesmente um treinamento. Deus está te treinando. E está te treinando para coisas grandes. Porque Ele tem coisas grandes para mim e para você, tá? Eu vendo imóveis algumas vezes de alto padrão. E eu conheço pessoas que são ricas, pessoas que são milionárias, pessoas que compram imóveis de 10, de 20 milhões. Eu tô com uma casa para vender de 19 milhões. Então, assim, a gente vê de tudo. E eu vou te falar uma coisa, isso que vocês têm aqui é uma riqueza. Esse devocional 5H30, se você não faz parte disso, faça parte disso. Isso é muito maior do que um imóvel desse de 19 milhões. Isso aqui é muito maior. A riqueza que a gente tem aqui, ela é uma riqueza que não tem nem preço para isso aqui que a gente vive. Então, faça parte disso. Se apegue a isso. Acorde todo dia e venha ouvir isso que a gente está ouvindo aqui. Porque isso aqui é grandioso e não tem preço. E olha que eu conheço muitas riquezas e eu vejo riquezas todos os dias. E eu te falo, essa daqui hoje é a minha maior riqueza. O que eu tenho crescido aqui, o que o meu marido tem crescido aqui com a gente, o que o meu casamento é o que a gente tá falando, que a Madalena tá falando aqui, ó. Não se compara, não tem comparação. O que Deus preparou para nós, nem os nossos olhos viram. Ninguém viu o que Deus tem preparado para nós. Vamos continuar aqui nesse texto, né? A força do felino reside na alcateia. Leões e leoas operam em uma unidade militar estratégica. Caçam juntos, protegem-se mutualmente e entendem o poder da cooperação. Eles não competem entre si, eles se completam para dominar territórios vastos. Você não foi chamada para caminhar sozinha. Você não foi chamada para caminhar sozinha, mas para estabelecer alianças de sangue e lealdade. Eu lembro que eu fiz um curso de 2 anos, né, estudando a Bíblia, era o curso do Rema, né, e tinha uma matéria que chamava Aliança de Sangue. E foi a minha matéria preferida, porque falava exatamente sobre isso, sobre essa conexão, né, sobre a aliança, porque Jesus, ele derramou o seu sangue por mim e por você, né, e essa matéria, nossa, era a coisa mais linda, e falava sobre isso, sobre aliança de sangue, né. E Jesus, ele tem conosco essa aliança de sangue, né? Uma aliança duradoura, né? Não é algo que se perde no caminho, mas é uma aliança duradoura. Então, nós precisamos estar conectados, né? Com ele. Nós precisamos andar juntas, né? Nós não estamos aqui para competir umas com as outras, né? Isso aqui não é uma competição. É uma completando a outra, né? Igreja não é plateia, né? Igreja é união, né? É unidade, né? O isolamento, olha o que fala aqui. O isolamento é o playground do inimigo. Não ande sozinha. Olha aí, Deus te deu a oportunidade de conhecer essas mulheres, né? Você vê, olha, a irmã ligando, mandando mensagem para outra irmã, para poder juntas resolverem uma questão, né? Sobre perdão.
né? A gente tá junta para resolver questões sobre perdão, sobre ministrações, sobre tantas coisas, né? A gente estava aqui vivendo juntas. Não estejam isoladas uma das outras, não ande isolado. Olha que o isolamento é o playground do inimigo, né? É isso que o inimigo quer. Ele quer que você esteja sozinha, né? Ó, é tempo de ver a igreja recuperar essa mentalidade de governo. É um governo coletivo, né? Ó, mentalidade de governo coletivo. A gente tem que estar junta e é todo dia, né, Marcinha? Todo dia. Olha, é uma honra ouvir a voz da Marcinha todas as manhãs, né? E ver. Agora a gente tá só aqui no Instagram, mas antes a gente se ouvia todos os dias, mas todo final de semana a gente tá ali. Isso aqui, gente, é muito grande, né? Isso aqui é a mão de Deus, isso aqui é a graça que é derramada de Deus todos os dias, 5:30 da manhã, você poder amanhecer. E a primeira frase eu falo para as crianças, antes de tudo, glorifica a Deus, antes de escovar os seus dentes. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por nos suprir, por suprir todas as nossas necessidades todos os dias. Nós estamos vivos, né? Então vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos viver essa semana aí, como diz a pastora, uma semana de entrega, de amor pelo próximo, por Deus, né? E a gente tem que, é isso mesmo, Ravena, recuperar, né? Essa mentalidade de governo coletivo. A gente anda junto, a gente não tá aqui para disputar nada, né? A gente tá aqui para andar junto. Nós temos Cristo, que é o nosso general, né? A competição, ela divide as forças, né? Mas a cooperação, ela multiplica as forças, né? E nós temos nossa pastora, a pastora Leia. Nossa, como é bom poder caminhar com a senhora, pastora Leia. É uma honra para mim. Olha, eu fui, desde que eu me converti, vai fazer 20 anos também que eu me converti. Agora, em 2026 mesmo, vai fazer 20 anos. E desde que eu me converti, eu sou do Ministério Infantil. Eu era do Ministério Infantil lá da outra igreja. E agora eu sou do Ministério Infantil aqui da CN. E a mão de Deus, eu me sinto tão abençoada, tão privilegiada por Deus de fazer parte do CN Kids, de Deus ter me apresentado essa pastora, que é a pastora Leia, uma pastora de crianças, né? A gente ouviu falar que a pastora Leia é a melhor pastora de crianças do mundo. E Deus colocou na minha vida. Como assim, meu Deus? Como assim? Então, assim, eu me emociono de falar, né, sobre a pastora Leia, porque eu vejo o quanto eu sou abençoada de ter ela na minha vida. Eu honro a vida da senhora, pastora Leia. E eu vejo como a senhora quer que a gente anda junta, como a senhora quer que a gente ande em unidade, né? O compromisso que a senhora tem com Deus, né? Isso reflete tanto nas nossas vidas. A pastora, quando ela começa a falar, se ela abrir a boca, gente, por 1 minuto, ela tá falando comigo. É Deus falando comigo. Deus usa ela. Se ela falar 24 horas comigo, é Deus falando comigo. Então, Deus usa ela de forma, assim, extraordinária na minha vida. E eu sei que usa na vida de vocês. Deus é maravilhoso. Então, é sobre essa aliança de sangue, né? Sobre essas alianças que nos fortalecem, né? Na Bíblia tem um exemplo sobre Davi, de uma aliança dessa, né? Davi e Jonathan, né? Lembrei agora da Ellen, né? Que a Ellen, uma amiga lá da Comunidade das Nações, ela falava que eu era o Davi dela e ela era o meu Jonathan. Então, lembrei dela agora. Então, existiu na Bíblia, né? Uma aliança dessa, que era a aliança que tinha entre Davi e Jonathan, né? E ali, quando fala sobre esse isolamento, né? Que o isolamento é o playground do inimigo, né? O isolamento, ele gera vulnerabilidade, ele gera uma distorção de pensamento. Então, você não precisa lutar sozinha, né? Juntas, nós podemos resistir a isso e a gente pode vencer. Então,
seja amiga uma da outra, procure uma a outra, né? Eu fiz uma conexão tão maravilhosa com a Luísa e foi tão maravilhoso na época da Jornada 21 e eu tenho ela para sempre aqui no meu coração. Luísa, ó, te amo, Luísa. Luzia, desculpa, Luzia, gente, que eu fico um pouco nervosa. Mas é sobre isso, né? Sobre esse governo coletivo, né? Nós, igual eu falei no começo, nós somos um exército, né? Aqui nós não estamos falando sobre uma bagunça coletiva, é sobre um direcionamento, né? Nós temos um general, esse general, ele é Cristo, né? E é uma protegendo a retaguarda da outra, né? Isso aí, inclusive, é uma linguagem de guerra, né? Nós estamos numa guerra e nós somos mais do que vencedoras, porque o nosso general, que é Cristo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona, né? É Ele que nos faz avançar, né? Então, agora, no final aqui, fala assim, ó, posicione-se com intrepidez daquele que carrega o DNA dos céus. E o que é esse DNA dos céus, né? É viver com propósito, né? Não é esforço, é alinhamento, é você refletir o caráter de Deus. Isso é o DNA do céu, né? Então, tá falando assim, ó, se recuse a deitar novamente até que a justiça seja estabelecida na sua casa. Então, recuse-se a deitar novamente, né, até que essa justiça, ela seja estabelecida, né? Isso aí, ó, quando fala assim, recuse-se a deitar novamente, é mais uma linguagem de guerra. Então, a gente não vai mais aceitar ciclos antigos. A Eneida falou sobre isso ontem, né? Sobre aquela linha invisível do passado. Aquelas coisas que a gente tentou fazer e que não deu certo. Esquece aquilo, né? Esquece esses ciclos antigos, né? Aquilo que não deu certo. Tudo se fez novo e tudo se faz novo todos os dias, né? Nós temos Jesus, né? Que renova a nossa mente, o nosso coração. Quem olhar para você hoje, quem te conheceu há um mês atrás, nem te conhece mais hoje, né? Aquela pessoa nem sabe mais quem você é, né? Porque a nossa mente, o nosso coração, ele está sendo renovado com a palavra de Deus e o Senhor, ele nos renova a cada dia, né? Então, esquece aquelas coisas que nos paralisavam, né? E vamos fazer com que essa justiça de Deus, ela seja restabelecida, ela seja estabelecida na nossa casa, né? Então, recuse-se. Essa frase, assim, eu vejo ela como um decreto, né? É algo que você pode decretar dentro da sua casa, né? Que a justiça, ela será estabelecida dentro da minha casa. Então, diga isso dentro da sua casa. Use palavras. Lá no Rema, a gente aprendia isso todos os dias, quando eu fiz esse curso. Ele ensina isso pra gente também, né? Que a gente tem que declarar a palavra de Deus. A gente tem que usar a palavra de Deus dentro da nossa casa, nos nossos filhos. O meu filho, ele é uma bênção, ele é abençoado. O meu filho é cheio de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Declare palavras de Deus dentro da sua casa, no seu casamento, né? Porque Jesus, ele tá com você. E aquilo é uma guerra, e nós vamos vencer essa guerra. Porque o nosso general, ele é Cristo, né? Use as armas de Cristo, as armas do amor, do perdão, da perseverança, né? São as armas que ele colocou na nossa mão, né? E use também, igual falou aqui, com os seus filhos, né? Seja como Deus é, né? Ele defende a prole dele, né? Ele causa aquele desconforto no ninho, muitas vezes, para colocar os filhos para voar, né? Se chegar lá embaixo, você vê que ele vai cair, traz para cima de novo. e tenta mais uma vez. E é assim, né? É assim que a gente vai crescer. É nesse caminho, né? É nesse caminho com Jesus. Jesus é o caminho. E é nesse caminho é que a gente vai crescer. É nesse caminho que Jesus vai ensinar a gente a vencer, né? E a gente já tem vencido tantas coisas, mas é uma guerra atrás da outra. Não adianta pensar que você vai viver igual o alecrim dourado que nasceu no... Não existe isso,
né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha lá o nosso Deus. O nosso Deus morreu numa cruz por causa de mim, por causa de você. Você acha que pra gente vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai vencer, porque ele venceu. Tem de bom ânimo, eu venci e você também vai vencer, tá bom? Então hoje é sobre isso. Amanhã tem mais, né? Então vamos orar. Fecha os olhos aí, vamos orar e vamos decretar, né? Que essa justiça, essa é a nossa frase. A justiça será estabelecida na minha casa, viu? Eu amo vocês. Obrigada, Amélia. Eu amo vocês, gente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por hoje, Pai. Obrigada por Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa, ela é a luz, Senhor, que ilumina o nosso caminho, Senhor. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa casa, Senhor. O Senhor é o Deus dos nossos filhos, Pai. Do nosso marido, Pai. Oh, dos nossos pais, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos livrar, Senhor, todos os dias, Senhor. Nos protege, Pai, como a menina dos teus olhos, Senhor. Oh, Pai, esconde-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, meu Pai. Oh, Deus, que tudo que fizermos, Senhor, seja para glorificar o teu nome, Jesus. Transforma, Senhor, os nossos corações, Senhor. Limpa, Senhor. Limpa toda a sujeira, Pai. Tudo que não vem de Ti, Senhor. Limpa os nossos corações nessa manhã, Senhor. Hoje foi o dia que o Senhor ressuscitou, Pai. Renova, Senhor, as alianças, Pai. Que aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Deus, que venham, Senhor, entregar, Senhor, as suas vidas, os seus corações a Ti, Senhor. Que venham, Senhor, caminhar contigo, Senhor. E que aquelas, Pai, que já têm o Senhor, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor mostre, Senhor, nesse dia, Senhor, qual será, Pai, a entrega de amor, Senhor, que elas vão fazer a Ti, Senhor, eu não sei, ou ao próximo, Pai. Mostre para elas, Senhor, e que gere, Senhor, nessa semana, Pai, testemunho, Senhor, porque será uma semana, Pai, de entregas, de amor a Ti e ao próximo, Pai. Em nome de Jesus, toca no coração de cada irmã, Senhor. Entra, Senhor, na casa dela, Senhor. Faz morada, Senhor. Coloque anjos, Senhor, nas portas, Senhor. Guarda, Senhor, as minhas irmãs, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. E esteja conosco. E que esse domingo, Senhor, seja um domingo maravilhoso, Senhor. Que elas possam ir à igreja, Pai. Louvar e engrandecer o Seu nome. E dizer que só o Senhor é Deus. E obrigada, Senhor, por hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Um beijo. E até amanhã, tá bom? Amanhã tem mais. E a justiça será estabelecida na nossa casa. Em nome de Jesus, viu? Deus vai entrar aí restaurando seu relacionamento com seus filhos, com o seu esposo, com os seus pais. Eu não sei quem tá aí na sua casa, mas o Senhor sabe. E a glória do Senhor está sobre ti, está sobre a sua casa. Amo vocês, viu? Um beijo. Tchau, minhas irmãs. Um beijo.